Em abril de 1206, na corte artúquida da Alta Mesopotâmia, um livro foi entregue ao soberano Nasser al-Din Mahmud. Descrevia 50 máquinas, relógios de água, bombas, fontes, figuras de cobre articulado que serviam bebidas e tocavam tambor. Todas construídas. Todas com instruções de montagem, medidas e materiais. O homem que as fez morreu nesse mesmo ano. Nos livros de história da técnica, hoje, chamam-lhe o pai da robótica e da engenharia moderna. E é aqui que começa o problema. Tudo o que sabemos sobre ele está dentro desse livro. Não há certidão, não há túmulo, não há retrato. Não há acordo sobre onde nasceu, nem sobre se era árabe, curdo ou persa. O que se segue é sobre o que um objeto consegue guardar de uma pessoa, e sobre o que a Europa fez com as peças que estavam lá dentro, 3 séculos antes de as voltar a inventar. O manuscrito ainda existe. Está em Istambul. Abril de 1206. Uma sala do Palácio Artúquida, algures na Alta Mesopotâmia, a terra entre o Alto Tigre e o Alto Eufrates. Sobre a mesa está um volume acabado de copiar, com miniaturas pintadas à mão, uma para cada máquina, peça a peça, cor a cor. O título é Kitab fi Ma'rifat al-Iyal al-Andazia, o livro do conhecimento dos engenhos mecânicos engenhosos. Quem o encomendou foi Nasser al-Din Mahmud, senhor Artúquida desde 1201. Quem o escreveu servia-o como engenheiro-chefe do palácio, cargo que o pai tinha ocupado antes dele, e onde ele próprio passou o último quartel do século XII. Os Artúquidas governavam aquela faixa de terra como vassalos, primeiro dos Zenguidas de Mossul, depois de Saladino. Máquinas de prestígio eram uma forma de linguagem política numa corte pequena. O livro descreve 50 dispositivos, arrumados em 6 grupos: relógios, recipientes para sessões de bebida, jarros de ablução, fontes, máquinas de elevar água, e um resto de invenções soltas, uma porta grande de metal, uma fechadura de combinação, outra com 4 ferrolhos. Não é um livro de maravilhas. É um manual. Dá medidas, materiais, ordens de montagem. Um historiador da técnica comparou-lhe o estilo ao de um moderno livro de faz-você-mesmo, pressupõe que alguém, do outro lado, vai mesmo pegar nas ferramentas. E repete, ao longo das páginas, que só descreve máquinas que construiu com as próprias mãos. Ninguém sabe ao certo onde este homem nasceu. Sabe-se, ao milímetro, como se fazia a porta que se fechava sozinha. Uma bacia de metal, uma sala da corte, e uma figura de cobre articulado ao lado do rei. Um servo roda um botão nas costas da figura. O braço direito baixa e a água começa a correr do bico de um jarro de latão com forma de pavão, sem salpicar, porque dentro do jarro há uma chapa que divide a câmara em 2. Quando o depósito esvazia, o braço esquerdo levanta-se sozinho e estende ao rei uma toalha, um pente e um espelho. Está tudo desenhado no livro. Na fonte do pavão, puxa-se um trinco na cauda e sai água pelo bico. À medida que a bacia enche, um flutuador sobe, aciona uma articulação, e uma figura sai de uma portinhola a oferecer sabão. Se gastar mais água, um segundo flutuador dispara e aparece uma segunda figura, com a toalha. Outro autômato serve bebidas. O líquido pinga para um balde, 7 minutos depois cai no copo, e a serva sai por uma porta que se abre sozinha. No relógio do castelo, 3,5 metros de altura, um ponteiro em forma de lua crescente atravessa o topo de um portal e, a cada hora, abre portas onde aparecem figuras. 5 músicos tocam, movidos por alavancas ligadas a uma árvore de cames escondida. E há um barco com 4 músicos que flutuava num lago, nas festas de palácio. O tambor tinha cavilhas encaixadas. Mudando as cavilhas de sítio, mudava o ritmo, razão pela qual lhe chamam, muitas vezes, o mais antigo autômato programável de que há registro. Marc Rochein, que estudou a história da robótica, resume assim a diferença para os gregos. Os autômatos gregos procuravam a ilusão dramática, estes procuram manipular o ambiente para conforto de quem lá está. A aplicação prática. 50 máquinas descritas ao milímetro. E, nas mesmas páginas, um homem que não se descreve. O nome está na primeira página, com todos os elementos que a época exigia: Badi al-Zaman Abu al-Izib Ismail ibn al-Razais al-Jazari. Badi al-Zaman é um título, o prodígio da época.
Al-Jazari diz apenas de onde vinha Al-Jazira, a Alta Mesopotâmia. Depois disso, ao longo de 50 máquinas e de centenas de medidas, não volta a falar de si. Toda a informação biográfica que existe sobre este homem está nas páginas que ele escreveu sobre outra coisa. Não há segunda fonte. Onde nasceu? Incerto. Talvez Jazira Ibn Umar, a povoação que lhe teria dado o nome. Talvez não. Origem: árabe, curdo ou persa, conforme quem escreve. Escola, mestre, casamento, filhos, nada. Como morreu? No mesmo ano em que entregou o livro, nada. A linhagem que ele documenta com cuidado é a das máquinas, não a sua. Um dos grandes relógios de água monumentais é feito a partir do modelo de um pseudo-Arquimedes. A máquina tem uma roda de água, um sistema de engrenagens e 2 cilindros deitados, um contra o outro. Uma roda põe vários pinos em movimento, os pinos empurram uma haste ranhurada, a haste puxa e empurra 2 êmbolos em linha reta. Movimento circular a entrar, movimento alternado a sair. É uma cambota. Descrita em 1206, dentro de uma bomba de duplo efeito com tubos de sucção e válvulas, a primeira utilização conhecida de um verdadeiro tubo de sucção e a primeira aplicação do princípio de duplo efeito. Ele próprio diz de onde tirou a ideia, do sifão bizantino com que se lançava o fogo grego. Elevava a água a 13,60 metros. Não era mais eficiente do que a nora que toda a gente já usava, e ninguém ali a tratou como coisa notável. Aquela transformação, rodar para empurrar, é o coração do motor a vapor, do motor de combustão interna e de metade dos automatismos que existem. Donald Hill chamou-lhe um antepassado direto da combinação do motor a vapor. Joseph Needham só encontrou mais uma máquina em toda a Idade Média para lhe pôr ao lado. E não é só a peça. É o modo de trabalhar. Hill, que traduziu o livro, faz a lista do que ali aparece pela primeira vez junto: laminar a madeira para reduzir o empeno, equilibrar estaticamente as rodas, usar moldes de madeira e modelos em papel para fixar o desenho antes de cortar seja o que for, calibrar orifícios, esmerilar as sedes e os obturadores das válvulas com pó de esmeril até vedarem, fundir o metal em caixas de moldação fechadas com areia. É a oficina inteira, escrita. Na mesma obra estão válvulas cônicas. Durante muito tempo, os historiadores ocidentais julgaram que apareciam pela primeira vez nos desenhos de Leonardo da Vinci. Estão nos desenhos de Al-Jazari, 3 séculos antes, e a própria britânica admite que Leonardo pode ter sido influenciado por estes autômatos. As engrenagens segmentares surgem na Europa em 1364, no relógio astronômico de Giovanni de Dondi, e entram no vocabulário corrente do desenho de máquinas com Francisco de Giorgio, morto em 1501. Nenhum deles teve de citar ninguém. E, no entanto, as cópias do livro nunca chegaram a desaparecer. Londres, 1976. Numa oficina do Science Museum, um grupo de técnicos monta um objeto com 1 metro de altura e meio metro de largura, um relógio movido a água em que um escriba roda lentamente e a ponta da caneta marca a hora. Foi construído a partir das instruções de 1206. Funciona. O manuscrito original, o que Nasser al-Din Mahmud encomendou, está catalogado como a terceira 3472, na biblioteca do Palácio de Topkapı, em Istambul. É a cópia mais antiga que se conhece, e as suas miniaturas são hoje lidas como retrato da própria corte artúquida. Há outras cópias, em Oxford, em Leiden, em Paris, em Dublin. O livro foi copiado tantas vezes que nunca se perdeu, apenas deixou de ser lido por quem estava a escrever a história da engenharia. As traduções para línguas europeias só chegaram no século XIX. Entretanto, as máquinas de elevar a água que ele descreveu continuaram a abastecer Damasco durante séculos, e o sistema de engrenagens movido pela força da água levou jarros às mesquitas e aos bimaristões, os hospitais da cidade. Hoje há reproduções do relógio do elefante em museus e em centros comerciais, de Frankfurt a Le-Locle. E há, no livro, uma corrente desenhada com a forma de uma fita de Mobius, 6 séculos antes de alguém dar aquele nome àquilo. Nos manuais modernos, chamam-lhe o pai da robótica e da engenharia moderna. Das miniaturas que ele próprio pintou, nenhuma o mostra a ele. Em 1976,
em Londres, o relógio do escriba voltou a andar. Foi montado a partir de um texto com 770 anos, escrito por um homem que repetiu, vezes sem conta, que só descrevia máquinas depois de as ter construído com as próprias mãos. As medidas batiam certo, as espessuras da chapa, as relações das engrenagens, os orifícios calibrados, as válvulas esmeriladas até vedarem. Sobre as mãos que escreveram aquilo continuamos a saber quase nada, nem a cidade onde nasceu, nem a causa da morte em 1206, nem o rosto. 3 historiografias reclamam-no, árabe, curda, persa. Nenhuma o consegue provar. Chamam-lhe o pai da robótica, e é quase o único nome que lhe ficou colado. Quanto de uma pessoa cabe naquilo que ela deixa feito, e quanto desaparece de vez quando ninguém escreve o resto? Notas de margem vive de histórias como esta e de quem fica até ao fim delas. Se esta te ficou, um gosto ajuda a chegar a quem nunca ouviu este nome, e subscrever é a forma de continuarmos a desenterrar quem ficou de fora dos manuais.